relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nós vamos se pôr de pé para lermos as Escrituras. Eu quero ler as Escrituras. Estamos falando sobre, lendo a mensagem, a festa das trombetas, mas eu quero falar algo, nesta noite. Nós vamos ler Levítico capítulo 23. E o versículo 26, Levítico capítulo 23, verso 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação, e tereis santa convocação. E afligirei as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Então, nós vemos aqui esta ordenança, o dia da expiação, conhecida como a festa da expiação, como era para ser feita e o dia que era para ser feito. No dia 10, do 7º mês. Era para ser feito isto como uma ordenança. Toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Então nós vamos
meditar nisso nesta noite. Eu quero abranger mais alguns tópicos aqui dentro deste assunto e que possamos extrair, né, disso um alimento para as nossas almas. Amém? Pai Celestial, mais uma vez nesta noite, nos reunimos aqui, juntamente com nossos irmãos que estão também reunidos nesta reunião invisível da noiva do Senhor Jesus Cristo. E nesta oportunidade, Pai, queremos mais uma vez nos render, adorar ao Senhor, nos entregar, ouvir a Tua voz, a Tua palavra, não somente no intelecto, mas quando chega no intelecto possa descer para o coração, isso possa realmente ser vivificado em nossas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Eu estava meditando, né? Eu fiz uma citação no culto de quarta-feira sobre quando o profeta perguntou para aquela mulher, né, se ela era cristã. Quantos lembram dessa citação? Que acompanharam o culto vão lembrar, né? E aí eu estava revendo isto. Estava revendo um pouco isso porque faz parte da nossa meditação nesta noite, a continuidade disto. E o profeta, na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus. O único lugar de adoração provido por Deus. No parágrafo 52, ele relata, dizendo aqui, note agora que Davi, sendo ungido, mesmo com a unção, ele saiu da vontade do Senhor. Então ele diz, ele mesmo com a unção, saiu da vontade do Senhor com essa unção. E todo o povo, não tomando o curso da Escritura, ou a chave desta revelação, todos eles ungidos também, todos eles juntos, gritando e louvando a Deus por uma coisa que parecia exatamente certa. Veja, irmãos, a profundidade disto, né? Todos, por não ter uma chave, por não, diz o profeta, por não ter tomado o curso da Escritura, ou a chave desta revelação. Então, todos eles ungidos também, todos eles juntos gritando, louvando a Deus por uma coisa que parecia exatamente certa: trazer a palavra de Deus de volta à casa de Davi. Trazer a palavra de Deus de volta à casa de Deus. Davi, porém, era rei. Naquela ocasião, Davi, como um rei, ele não era um profeta mensageiro. Não um profeta, está vendo? Havia um profeta na terra, através de quem fazê-lo. E Deus desonrou
o movimento todo, porque eles nunca usaram a chave certa. Então, havia um profeta. Vocês vão lembrar que nós falamos aqui quarta-feira sobre isso. Vocês lembram? Não tem um amém aí? Nem disse. Quantos lembram? Diga amém, né? Vocês ouviram quarta-feira o culto? Reveram o culto? Falando aqui sobre o profeta, né? Sobre o mensageiro. E aí eu fiz uma citação aqui, que eu vou rever essa citação. E ele disse tudo. Irmãos, pense comigo. Deus desonrou o movimento todo, porque eles nunca usaram a chave certa. Irmão, ele desonrou todo o movimento. Qual o movimento? O movimento de louvor, o movimento de adoração, de dança, de grito. O profeta usa essa palavra. Deus desonrou o movimento todo, porque eles nunca usaram a chave certa. A porta não destrancou. A porta não destrancou. E agora devemos nos lembrar disto e manter isto na mente. Tudo de Deus é para ser feito de uma certa maneira. Tudo de Deus é para ser feito de uma certa maneira. E isso encerra o assunto. Amém? Vocês gostaram disso? Isso encerra o assunto. Tudo de Deus tem que ser feito de uma certa maneira. Então não é assim, Deus não vai fazer assim. Acho que Deus não é assim. Deus não vai fazer conta disso. Tudo de Deus é para ser feito de uma certa maneira. E isso encerra o assunto. Isso encerra o assunto. Se não está sendo feito da maneira como Deus quer, não é aceito. Ele não aceita. Agora ali, Deus tinha uma certa igreja em que ele se encontra com o seu povo. E ele o receberá nessa igreja. E em nenhuma outra igreja. Agora veja bem. Ele tem um lugar, ele tem uma igreja. O profeta está dizendo. Ele tem um lugar, ele tem uma igreja. E ele só vai receber, ele disse, nessa igreja. E em nenhuma outra igreja. Aí que ele vai dizer assim, eu disse isto porque tenho sido tantas vezes mal entendido e as pessoas têm me dito. As pessoas têm me dito. Quando eu digo, você é cristão? Sabe o que eles respondem? Eu sou batista. Você é cristão? Eu sou metodista. Você é cristão? Eu sou pentecostal. Vocês estão compreendendo onde que ele está levando? Você é cristão? Não, eu sou do grupo A. Você é cristão? Não, eu sou do grupo B. Ele disse, agora veja, isso não quer dizer nada para Deus. Você está somente querendo fazer entrar a chave errada. Mas há uma chave certa. Não tem uma chave certa? Deus nunca prometeu encontrá-lo na metodista, ou na batista,
ou nos pentecostais, ou nenhuma outra denominação. Não sei se, irmão Timóteo, você imprimiu para mim a mensagem que eu pedi? Está pronto aí? Tem uma citação que o profeta disse, duas citações. Ele cita, ele mostra para nós. Quando perguntaram para ele assim, Deus está em sua igreja, qual foi a resposta dele? Ele disse, Deus está em sua palavra. Deus está em sua palavra. Aí perguntaram de novo, Aí ele fala assim, se o Espírito Santo sair do tabernáculo branco, ele fala para fazer o quê? Saia com ele. Então, o que o profeta estava nos levando? Exatamente isso aqui, irmãos. Tem uma chave certa. Deus nunca prometeu encontrá-lo na metodista, na batista ou nos pentecostais. Ou nenhuma outra denominação. Nenhuma outra denominação. Ele nem mesmo considera as denominações. Tem umas mensagens assim, pega para mim. Tem uma por título Perdão, tá junto aí. Ele disse assim, ele nem considera as denominações, elas são contra ele. Então, estas coisas, irmãos, para mim, essas coisas nos posiciona. Não te posiciona corretamente aonde nós devemos estar. Por isso que o nome desta mensagem é o lugar de adoração provido por Deus. O lugar de adoração provido por Deus. Então veja, ele fala assim, ele fala aqui, nessa longa mensagem, eu a trarei no tabernáculo muito em breve, ele diz. E então, irmão Jack, ouvirá, então vocês poderão ver o que eu quero, o que querem fazer acerca dela, porque está gravada. Agora, as pessoas agem como se Deus simplesmente estivesse obrigado a encontrá-las baseado na teologia delas. Agora, as pessoas agem assim. Elas nem se associam umas com as outras. Os trinitários ou os pentecostais não se associam com os unitários. Nem os unitários se associam com os trinitários. A metodista não se associa com a batista, porque uma é legalista, a outra é calvinista. De modo que não tem companheirismo algum. E torcem a mente das pessoas de tal modo que elas até mesmo ficam umas contra as outras. Vocês estão captando aí o que o profeta está dizendo? Ele está, irmãos, apenas um ponto aqui, que nós devemos observar, que ele está nos levando a olhar. Eu fui orar faz algum tempo num quarto de hospital. Havia uma senhora deitada lá, muito enferma. Parece ser operada, acham que ela ia morrer para ser operada. Outra senhora deitada lá e eu fui chamada a orar por ela. Eu disse, a senhora se importaria se eu orasse só um momento? Estava lá, na enfermaria lá, internada. Ele foi orar e ele disse para uma que estava lá junto lá. A senhora se importaria se eu orasse só por um momento? Sabe o que ela disse? Puxa a cortina. Vai orar? Então puxa a cortina que... Eu disse, sinto muito, eu disse. Eu só ia fazer uma oração. Ela disse, puxa a cortina então.
Eu disse: sim, senhora. Ela e seu filho sentado ali, parecendo um rapazinho moderno, sem pôr nem tirar. Entendeu o que ele disse, né? Um rapazinho moderno, sem pôr e nem tirar. E eu disse: bem, a senhora não é cristã? Ela disse: eu sou metodista. Disse: bem, não foi isso que lhe perguntei. Eu perguntei se a senhora era cristã. Está vendo? E desse modo ela disse: puxa a cortina. Veja, porque alguém que não era metodista e ofereceu oração por uma mulher moribunda, o que ela também estava, mas porque isso não estava associado com a sua própria organização, ela nem mesmo quis ouvir ou ter nada a ver com isso. Se essa não é uma fariseia, eu nunca vi uma. Uma fariseia. Espere até que ouça um rastro da serpente. Muito bem. Agora, pensam agora que sua denominação é a única que conta para Deus? Deus não ouvirá a não ser que você seja metodista ou batista, um trinitariano ou unitariano, ou algo assim. Isso está errado. E esse é o meu propósito. Mas, se há tal desejo na mente e no coração das pessoas por estarem certas, então ele disse: tem um fundo clamando, tem um fundo para responder aquele clamor. Vocês puderem entender? Então hoje, irmãos, pense bem, a quem nós pertencemos? O que nós somos? Exatamente por esse tempo que nós estamos vivendo. A quem você pertence? A que grupo você pertence? Por isso que no culto aqui, passado de quarta-feira, o profeta disse, né, na mensagem, paradoxo, ele disse que ele estava esperando ver uma igreja em que a palavra invisível fosse o quê? Manifestada, se tornasse visível. A palavra se tornando visível. Aonde? Na noiva do Senhor Jesus Cristo, no corpo. Por isso que tem que se tirar, irmãos, essa intelectualidade, né? Agora, irmãos, falando um pouco sobre esse tema que nós estamos lendo aqui, né, na mensagem A Festa das Trombetas, eu estou lendo aqui o parágrafo 251, 250, para aqueles que estão anotando aí, eu creio que não é 251, é? Não. Nós paramos em qual parágrafo? Quem que está anotando aí? Hoje nós não temos uma Andy aí para falar, né? Cadê a mensagem A Festa das Trombetas sua aí que está anotado, o parágrafo que nós paramos? Vamos ver quem vai falar mais alto aí, né? 224? Cadê, Adriano? Sua mensagem. William. Tá aí? Qual o parágrafo? É que hoje estava meio assim, né? Então vamos relevar aí, né? Mas nós paramos no parágrafo 224. 224. Nós estamos lendo aí várias mensagens. Estamos lendo na terça-feira a mensagem a respeito. No sábado temos que terminar essa mensagem, mas hoje eu quero entrar um pouquinho mais nessa mensagem A Festa das Trombetas. Parágrafo 222, voltando um pouquinho no 222, fala sobre a expiação. Por isso que o título, o subtítulo, está sendo a expiação 1, 2, 3, porque eu vou parar um pouquinho nisto. Nessa parte sobre a expiação, que é a festa, irmãos. A expiação é a festa que nós lemos em Levítico, capítulo 23, verso 23,
que é a festa, né, que é a festa depois da festa das trombetas. Agora eu quero que vocês observem que aí fala o seguinte, né, no 222 está escrito assim, ó, vejam, a expiação seguia. Observe agora, a expiação seguia o sonido da trombeta, está vendo? Quão formoso. Então, bom, se o profeta disse quão formoso, então nós não devemos olhar só de uma forma intelectual isso aqui. Qual que é a formosura disso? Está vendo? O dia da expiação seguia a trombeta. Agora, eu quero que vocês observem algo, né? Pare aí e eu vou citar algo aqui. Deixa eu ver o que eles fizeram aqui para mim aqui, né? Vamos ver aqui. Deixa eu só observar aqui. Deixa eu só observar aqui. O profeta fala nesta mensagem o lugar de adoração escolhido por Deus, parágrafo pode colocar aí o parágrafo 49, ele fala assim, ó, dizem hoje, né, tem gente que me diz, um homem me ligou não faz muito tempo, do Texas, e ele disse, Senhor Brana, se seu nome não estiver no livro da nossa igreja, o Senhor não pode ir para o céu. Veja como que é, né? Irmão Brana, se o seu nome não estiver no livro da nossa igreja, o Senhor não pode ir para o céu. Você acharia isso? Aí o irmão Brana disse, não creia em uma coisa tal como essa. Eles acham que tem que se pertencer a essa certa igreja ou não se pode ir para o céu. Isso está errado. Crer nisso é anticristo. Direi isto. Se você crê em tal espírito, você está perdido. Isso é um bom sinal de que você está perdido. Porque é tirar do que Deus fez. Deus nunca colocou o seu nome em nenhuma igreja. Deus nunca colocou o seu nome em nenhuma igreja. Ele colocou o seu nome, ele colocou em seu Filho, Cristo Jesus. Quando ele e seu Filho se tornaram um. Esse é o genuíno lugar de adoração. Nenhuma outra fundação foi colocada, nenhuma outra rocha. Em Cristo, a rocha sólida, estou firmado. Você está firmado em quem? Em quem você está firmado nesta noite? Você pode dizer em Cristo, a rocha sólida, estou firmado? Em Cristo, a rocha sólida, estou firmado. Todo outro terreno é areia movediça. Todo outro terreno é o quê, irmãos? É areia movediça. Então a Escritura diz, 1000 cairão ao teu lado. Quem pode completar aí a Escritura? 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Aonde você se firma? Qual é o seu firmamento? Em Cristo, a rocha sólida, estou firmado. Todo outro terreno, o que é? Areia movediça. Denominações se fragmentarão e cairão. Então, se nós, irmãos, fizermos uma denominação, o que acontece com a denominação?
ela vai se fragmentar e ela vai cair. Nações passarão, mas ele permanecerá para sempre. Não há outro lugar que o homem possa encontrar para adorar a Deus, que Deus fale com ele. Não há lugar a não ser em Cristo Jesus. Esse é o único lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome. E o único lugar aonde se encontra com o homem para adorar. Você está perdido crer em qualquer outra coisa. Você está perdido crer em qualquer outra coisa. Note, todas as 7 festas judaicas eram observadas no mesmo lugar. Eles nunca observavam uma festa aqui para metodista, uma festa para batista, uma festa para presbiteriana, uma festa para católica, uma para protestante. Todas as 7 festas eram observadas no mesmo lugar. Vocês observaram? Vocês estão prestando atenção? Aquelas 7 festas têm um significado ou não tem? Agora eu quero colocar algo aqui. Aquelas 7 festas é um tipo muito bonito aqui. Acabamos de estudar as 7 eras da igreja, servindo para mostrar que Deus mantém todas as 7 eras da igreja na palavra. Vocês observaram? Na palavra. Pois cada grupo da igreja produziu uma parte da palavra. E quando produziram, veja bem, e eles viram a luz, justamente como com as pessoas que a princípio descobriram que era para batizar em nome de Jesus, o que fizeram? Formaram uma denominação. Então não é só descobrir que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. É como nós ouvimos aqui. Nós temos que prosseguir. E quando fez isso, morreu ali mesmo. Então Deus se mudou diretamente para outra pessoa. Ele não fica em um desses credos e dogmas. Ele não tem nada a ver com isto. Não há nada, veja bem, não há nada pervertido com respeito a Deus. A palavra de Deus é santa. Diga assim, a palavra de Deus é o quê? Você crê nisso, irmãos? A palavra de Deus é santa? Inadulterada. Cristo é o lugar, veja bem, Cristo é o lugar centro de Deus para adoração. Ele é Deus. Todas as 7 festas deviam ser observadas neste único lugar. Não se podia observar as festas em qualquer outro lugar. As 7 festas do ano deveriam ser observadas em um lugar. Portanto, as 7 eras da igreja tinham que vir daquele único lugar que era Cristo falando em todas as 7 eras da igreja. É exatamente isso, tipo das 7 eras da igreja, mas formaram denominações disso. O homem forma a denominação. O homem puxa para cá, o homem puxa para lá, mas não há nada pervertido em Deus. A palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é inadulterada.